Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu já quero agradecer a oportunidade, toda a honra, toda a glória de Jesus, amém? Eu quero ler um versículo que está em Isaías, no capítulo 9, e o versículo de número 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, amém? Aqui está a predição do nascimento de Jesus, o homem mais fascinante que pisou nessa terra, o homem mais famoso, porém o menos conhecido. Há mais de 2 bilhões de pessoas que dizem amá-lo. Contudo, não é possível amar a quem a gente não conhece. Jesus, ele veio na plenitude do tempo, quando o povo mais ansiava por um Salvador. A profecia dizia que ele seria descendente de Davi. Ninguém sabia o que Deus estava fazendo. Não tinha procissão e nem sonido de trombeta. A luz de Israel, a glória de Israel e luz dos gentios, nasceu em uma manjedoura e se chamou Jesus, porque ele salvaria o povo dos pecados. Lucas 2, versículo 11 diz: e na cidade de Davi nasceu Jesus, o Salvador. Mateus 1 e 21 diz: ela dará à luz a um filho e se chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados. Atos 4, versículo 12 diz que debaixo do céu não há outro nome igual a este, pela qual nós podemos ser salvos. Aleluia. Atos 5, versículo 31, diz que Deus com a sua destra o elevou a príncipe e a salvador. Aleluia. E crer em Jesus de modo salvífico significa crer e confiar nele em seus 3 ofícios, como sacerdote, como profeta e como rei. Como sacerdote para fazer mediação por nós, como profeta para nos ensinar e como rei para ser Senhor e governar a nossa vida. Aleluia! Nesta noite, em rápidas palavras, eu quero falar dos 3 ofícios de Cristo. O primeiro ofício de Cristo é Cristo como sacerdote. E como sacerdote, ele veio fazer mediação entre nós e Deus. Aleluia! Porque quando nos aproximamos a Deus, Jesus intercede por nós. No seu ministério terreno, Jesus intercedeu pelos seus amigos, intercedeu pelos seus discípulos e intercedeu até pelos seus inimigos. Quando ele estava pendurado na cruz, em Lucas 23 e 34, ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aleluia! E hoje em dia não é diferente. Jesus está no céu, intercedendo pelas nossas vidas. Aleluia! Então todas as formas de fazer oração a santos ou anjos é tanto inútil como antibíblico. 1 Timóteo 2 e 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Aleluia. Hebreus 7 e 25 diz que ele perfeitamente pode salvar aqueles que se chegam por meio dele a Deus, vivendo e intercedendo por nós. Hebreus 9 e 24 diz que Cristo está comparecendo por nós diante da face de Deus. 1 João 2 e 1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado no céu, Jesus Cristo o justo. Aleluia. Romanos 8 e 34 diz: quem nos condenará? Pois se Cristo morreu, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Aleluia. Cristo como sacerdote faz mediação entre nós e Deus. O segundo ofício de Cristo
é Cristo como profeta. E como profeta, Ele veio nos ensinar. E os ensinamentos de Jesus são os mais revolucionários. A sua revolução foi de amor e não de ódio. Foi de servidão e não de tirania. Foi de salvação e não de destruição. Mas infelizmente hoje, nós queremos distorcer os ensinamentos de Cristo. E nós arrumamos 60 maneiras teológicas de explicá-los. Aleluia! E o resultado disso é um cristianismo totalmente diferente do cristianismo do Novo Testamento. O verdadeiro cristianismo é uma vida de discipulado radical, de obras sacrificiais e de comprometimento absoluto com Deus. Aleluia! É uma tragédia nós lermos os ensinamentos de Cristo e permanecermos iguais, porque os seus ensinamentos são para transformar as nossas vidas. E talvez um dos seus maiores ensinamentos está no Sermão da Montanha, em Mateus no capítulo 5. Aleluia! E Jesus, ele começa falando o segredo da felicidade, que é totalmente o oposto do que o homem hoje acha que é ser feliz. E ele disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito são os humildes. A porta do céu é muito baixa e só os humildes conseguem passar por ela. Aleluia! Provérbios 16 e 18 diz que o orgulho precede a ruína e a soberba a queda. E Jesus foi falando mais. E chegou no versículo 13. Jesus ensinou como deveria ser a nossa conduta. E ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a luz significa pureza. Mantenha-se puro. O sal tem dois valores. Ele preserva os alimentos e ele dá sabor à comida. Preserve os bons princípios de Cristo no meio dessa geração perversa e corrompida. Aleluia! No versículo 24, Jesus ensina sobre o perdão. E ele disse: quando deres a tua oferta, lembrares que tem algo contra o teu irmão, vai e reconcilia-te com ele. Aleluia! Porque você pode ser a pessoa que mais ora. Se você não perdoar, Jesus volta e você fica. Mateus 6 e 14 diz: perdoai, para que o vosso Pai também te perdoe. No versículo 27 diz, do Sermão da Montanha, Jesus ensina a ser fiel ao cônjuge. E ele diz: não adulterarás, porque qualquer que cobiçar outra mulher, já no seu coração cometeu adultério. Gálatas 5, 19 ao 21 diz que adultério é uma das obras da carne. E aqueles que cometem obras da carne não entram no céu. Aleluia! Em Mateus 6, Jesus nos ensinou como deveríamos fazer o bem. E ele diz assim: quando deres esmola, não faça tocar trombetas diante de ti, porque assim fazem os hipócritas na sinagoga. Mas tu, quando deres esmola, dá em oculto, porque o teu Pai te recompensará. Aleluia! Jesus está falando: quando fizeres o bem, não faça para ser admirado pelos homens, porque assim são os hipócritas, que fazem para a sua glória. Mas tu, quando fizeres o bem, faz em oculto, porque Deus que tudo vê vai te recompensar. Aleluia! E talvez um dos maiores ensinamentos de Cristo está em Mateus 19, 19. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Talvez num primeiro momento isso não cause impacto, mas pense o quanto você se ama, o quanto você trabalha para se servir com o melhor. E Jesus está falando: ame o teu irmão, assim como você se ama.
Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor recíproco. Aleluia, Deus procura quem obedece os seus ensinamentos, ainda que ninguém mais obedeça. E o terceiro ofício de Cristo é Cristo como Rei. E como Rei, Ele quer ser Senhor e governar toda a sua vida. Muitos possuem como senhores o álcool, a droga, o dinheiro. Mas Deus, Ele quer ser o Senhor da tua vida. E eu te pergunto nesta noite, quem é o Senhor da tua vida? Aleluia! Se Ele é Senhor da tua vida, Ele vai cuidar de tudo para você. Aleluia! Se Ele é dono do teu ministério, Ele está cuidando. Se Ele é dono da tua família, não se preocupe, Ele vai cuidar dela. Aleluia! Se Ele é dono da tua empresa, Ele vai financiar o teu negócio. Deixa Ele governar a tua vida. Muitos conhecem Jesus só como Salvador. Mas nós temos que conhecer em seus 3 ofícios. Cristo, como sacerdote, faz mediação por nós. Cristo, como profeta, procura homens que sigam os seus ensinamentos, ainda que ninguém mais pratique. E Cristo, como Rei, quer ser Senhor e governar a tua vida. E eu agradeço a oportunidade.